E vamos com um bastidor sobre o que tem feito a direita neste momento em relação a Jair Bolsonaro. Uma apuração minha com a Isabel Mega, ela volta daqui a pouquinho para a gente comentar o caso. Com um quadro de saúde delicado de Jair Bolsonaro, o pré-candidato do PL à sucessão presidencial, seu primogênito, Flávio Bolsonaro, iniciou uma ofensiva sobre o Supremo Tribunal Federal por uma prisão domiciliar do pai. O senador do Rio de Janeiro tem conversado com ministros da Suprema Corte desde o início da semana. O esforço é para convencê-los sobre a necessidade de mudança do regime prisional. Flávio, inclusive, disse ter tratado do assunto com o relator do inquérito do plano golpista, o ministro Alexandre de Moraes. Flávio disse que conversou com Moraes ontem. Hoje, segundo eu apurei com a Isabel Mega, pelo menos 4 ministros são simpáticos a uma prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Moraes, porém, ainda sinaliza resistência diante da tentativa de Bolsonaro de ter queimado a tornozeleira eletrônica. E teria o apoio de ministros como Carmen Lúcia e Flávio Dino, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eles teriam dúvidas sobre os riscos de uma prisão domiciliar. O principal receio é de que uma mudança de regime seja usada por Bolsonaro para uma eventual fuga do ex-presidente a uma representação diplomática. Eu vou chamar a Isabel Mega, porque a Isabel conversou bastante com a cúpula nacional do PL, né, Isabel? Como ela tem visto esse movimento, ela considera que a chance hoje mais forte para uma prisão domiciliar diante do agravamento da doença de Jair Bolsonaro? Uribe, Tainá e Matheus que estou encontrando aqui, boa tarde para o Matheus. De todas as vezes em que a defesa de Jair Bolsonaro bateu na porta do Supremo com esse pedido de prisão domiciliar, essa é a vez que a ala política que dá sustentação a Jair Bolsonaro vê mais chances, porque entende que o quadro de saúde de Jair Bolsonaro é bastante delicado, é mais um histórico para a longa ficha médica dele e isso pode ajudar a sensibilizar, se somando a essa articulação, essa ponte que a própria família Bolsonaro tenta construir com o Supremo Tribunal Federal, com esses ministros citados por você e é claro que a gente chama a atenção para os encontros que estão sendo feitos desde janeiro para cá com Alexandre de Moraes. Ontem o próprio Flávio Bolsonaro trouxe esse assunto à tona quando ele dá uma entrevista para a imprensa lá na porta do hospital. Nossa equipe da CNN estava por lá. E a própria Michele Bolsonaro também já tinha se encontrado com Alexandre de Moraes em janeiro. Então é a continuidade de uma articulação que tenta levar Jair Bolsonaro para casa. Nesse momento, a avaliação política é de um pouco mais de ânimo de que dessa vez seja possível que Bolsonaro saia do hospital e possa ir direto para casa. Mas vai esbarrar nesse contexto que você traz para a gente nessa nossa apuração conjunta, na resistência que ainda há do próprio ministro Alexandre de Moraes. A gente vê o quanto que esse assunto vai sensibilizando muito, o quanto há argumentos dos dois lados, né? Porque ao mesmo tempo o entorno do ministro Alexandre de Moraes levanta à tona o fato de que há botão do pânico, há ambulância do SAMU, está tudo à disposição ali debaixo do nariz de Jair Bolsonaro, que talvez nem em casa ele teria tantas condições assim de ter auxílio tão próximo, auxílio especializado. E do outro lado, tem o que os médicos falam, o que a família fala, o que a política fala, e o médico hoje na porta do hospital também voltou a enfatizar isso, de que ele deveria ter esses cuidados em casa, porque lá ele está sendo cuidado pela família. Então, um pouco das duas versões, mas hoje a articulação de Flávio, a articulação de Michele em janeiro, tudo isso se soma para dar um pouco mais de gás, digamos assim, de ânimo, para que eles possam, dessa vez, ter algum tipo de decisão diferente. O pedido da defesa foi encaminhado ainda ontem e pede a reconsideração daquele pedido do dia 4 de março, se não me engano, né, Uribe, que tinha sido o último pedido apresentado pelo time jurídico do ex-presidente Jair Bolsonaro.